O professor explica que esse treinamento é simples. Todos os alunos da primeira classe só precisam sobreviver uma noite na floresta. Monstros de baixo nível foram soltos na área, e cada líder de equipe tem um papel mágico que ativa uma barreira e chama ajuda. Mas há uma regra aterrorizante. No momento em que o usam, seu grupo será removido da primeira classe. No começo, todos acham que será fácil. Até Levin, o nobre arrogante do grupo de Oscar, age como se pudesse proteger a todos. Mas ao entrar mais na floresta, nosso cara sente que algo está errado. Antes que alguém reaja, um estranho círculo mágico se ativa sob eles, e todo o grupo é teleportado. Quando abrem os olhos, não estão mais na zona de treinamento. Eles estão no quinto cemitério, um lugar perigoso para alunos mais velhos. Oscar percebe que isso pode ser uma armadilha e diz para usarem o papel de emergência, mas Levin, sendo um completo idiota, rasga porque quer se exibir. No começo, Levin e seus capangas conseguiram lutar contra algumas bestas usando seu orgulho de nobreza. Levin fez escudos, os outros lançaram feitiços e agiram como se fosse uma grande exibição de magia de elite. Mas quando uma besta passou por eles e atacou Lily, Oscar interveio e a cortou com uma única lâmina de fogo. Mas mais tarde naquela noite, o verdadeiro pesadelo chega. Um dragão gigante aparece da floresta e todos perdem a esperança. Levin, que sempre se gabou de protegê-los, se esconde dentro de um casulo de terra como uma tartaruga e planeja sobreviver sozinho. Sem ajuda, sem escape e um dragão se preparando para queimá-los vivos, Oscar avança. Em vez de entrar em pânico, ele observa como o dragão reúne mana para seu ataque. Então ele usa essa ideia com sua própria teoria mágica, condensando mana como uma chave de espada. O dragão lança suas chamas, mas Oscar responde com uma bala de fogo e a atravessa, matando o dragão com um único tiro. Foi quando perceberam que o plebeu que zombavam é o realmente perigoso. Bem, vamos voltar um pouco para ver como um simples garoto de 14 anos pode derrotar um dragão. Neste mundo, os lutadores devem escolher um de dois caminhos: se tornar um mago que usa magia sobrenatural poderosa, ou um espadachim, que depende de habilidades físicas e técnicas de espada. Nosso cara Oscar escolheu o caminho da espada. Desde criança, ele treinou incansavelmente e acabou se tornando um lendário santo da espada, o maior nível que um espadachim poderia alcançar. Ele era respeitado por todos, derrotou monstros poderosos e viveu a vida que a maioria só sonha. Mas apesar de todas as suas conquistas, Oscar secretamente se arrependeu de sua decisão. No fundo, ele sempre admirou a magia e desejou ter se tornado um mago. Tudo muda quando Oscar é emboscado por inimigos misteriosos, com o líder usando um pingente único. Mesmo ele, tão poderoso, luta porque os atacantes planejaram tudo. Durante a luta, seu inocente discípulo é arrastado para o caos, forçando Oscar a priorizar a vida do discípulo. No fim de sua vida, seu maior arrependimento fica claro. Ele percebe que, embora tenha dominado a espada, nunca entendeu a magia, e essa falta de conhecimento pode ter custado tudo. No entanto, o destino lhe dá outra chance ao invés de morrer permanentemente. Oscar olha ao redor, sem entender como ainda está vivo, e logo percebe que está de volta à sua vila. Ele vê 2 cartas de convite, uma de cada academia que pode escolher. Aparentemente, ao completar 15 anos, recebe um envelope do governo com convites para a Academia de Magia e a Academia de Espada. Depois de decidir, os candidatos levam a carta e têm acesso. Ao ver que está recebendo cartas e está perto da vila, a realização de que voltou ao passado o atinge. Ele tinha 14 anos e não havia escolhido o caminho do espadachim. De repente, uma presença assustadora aparece atrás dele, perguntando o que ele está fazendo sozinho. Oscar se vira em choque ao perceber que é seu pai, Brian, confirmando que realmente voltou ao passado. Brian o repreende, dizendo que ele tem se tornado arrogante, pois negligencia o treinamento. Mas o homem não sabe que Oscar não é realmente arrogante. Ele estava pensando em revelar seu desejo por magia. Aparentemente, Brian é um mestre da espada com vários discípulos, e o título de mestre está logo abaixo do de santo e imperador da espada, mostrando que ele é bastante proficiente. Seu pai sempre o elogiou à medida que ele melhorava sua habilidade com a espada. Um dia, Oscar voltou correndo para contar que alguém lhe mostrou magia, que era linda, mas isso deixou tudo claro para ele. Brian o segurou, dizendo que magia é para os fracos e que Oscar deve empunhar a espada. A partir daquele dia, Oscar continuou a brandir sua espada para não ser abandonado pelo pai. Ele não conseguia largar a espada, mesmo querendo praticar magia. No final, morreu nas mãos de um mago e por isso está determinado a seguir o caminho que realmente deseja. Brian então repete a pergunta, perguntando por que ele tem negligenciado o treinamento,
e Oscar informa que já passou uma vida inteira com a espada. Brian ouve isso e sua raiva cresce, liberando uma aura massiva. A pressão esmagadora de Brian derruba os que estão ao redor, mas Oscar permanece calmo, mesmo sob essas circunstâncias intensas. Os outros no chão se perguntam como ele consegue ficar tão calmo. Ele se aproxima do filho e lhe dá um tapinha no ombro, dizendo que se continuar assim, ficará feliz em confiar a guilda a ele. Depois disso, ele se afasta, e os amigos de Oscar vêm provocá-lo. Um deles já se oferece para dar uma aula de espada ao Oscar, e ele lembra que o trio era seus companheiros com quem seu pai sempre pedia para ele treinar. Quando o trio entrou na academia de espada e despertou seu Kai, começaram a dar aulas a Oscar como se quisessem desabafar todas as frustrações passadas, e agora estão de volta. Oscar pega uma espada de madeira, e o cara animado diz para ele assumir a posição. Basicamente, a presença ou ausência do Kai cria uma grande diferença que a esgrima sozinha não consegue cobrir, e o trio sabe disso. Nesse momento, Oscar o surpreende e se vira. Ele caminha em direção ao lago e agradece a espada por tudo até agora. Sem hesitar, ele joga a espada no lago. Enquanto a espada afunda, o trio ri dele, acreditando que ele está fugindo. Por isso largou a espada. O cara que queria lutar com ele avança, chamando-o de desonra para os espadachins. Oscar se vira com um sorriso e diz que não vai empunhar a espada novamente porque decidiu se tornar um mago. No entanto, o cara não se importa e diz a Oscar que não vai segurar a mão só porque ele está desarmado. Ele balança a espada com força, mas Oscar consegue ler seus movimentos. Ele percebe que o cara está usando o Kai para melhorar seu corpo e movimentos, mas isso não é suficiente. Oscar desvia facilmente do primeiro golpe, enquanto decide dar uma lição ao cara. Ele diz que deve tratar a lâmina como uma extensão de seu próprio corpo e não apenas como uma ferramenta, mas isso só deixa o cara mais irritado. Ele grita com Oscar pedindo para não lhe dar lição e começa a balançar a espada freneticamente, mas Oscar não levanta nem a mão antes de desviar de tudo. Oscar logo percebe que já está tratando o cara como se estivesse treinando com seu discípulo de sua vida passada. A frustração atinge o cara e ele começa a gritar, se perguntando por que não consegue acertar um único golpe. Oscar decide acabar com seu sofrimento, e tudo que precisa é um empurrão na cabeça para mandá-lo ao chão. Oscar finaliza o trabalho dando um soco na cabeça do cara, derrubando-o completamente. O cara mal conseguia andar sozinho, e seus irmãos tiveram que ajudá-lo. Depois que eles saem, Oscar olha para a espada do cara, que está cravada no chão, e se lembra de como seu pai o forçou a despertar seu Kai na vida passada. Oscar percebe que precisa dominar a magia primeiro, para evitar que a mesma coisa aconteça. Ele então se dirige para a floresta profunda, onde acredita que ninguém o verá. Ele encontra uma pedra onde pode sentar e se lembra de ter perguntado a uma maga, Lily, em sua vida passada como poderia usar magia. Oscar sabe que os espadachins refinam energia dentro de seus corpos para se aprimorar ou aprimorar suas armas, mas sempre se perguntou como os magos fazem isso. Lily leva 1 minuto para pensar. Ela escolhe a melhor maneira de explicar. Ela pega um regador e começa a regar suas flores, revelando que a magia é semelhante a usar um regador para nutrir plantas. Ela acrescenta que o mana é invisível a olho nu, mas é algo que existe naturalmente e preenche a atmosfera. Ao circular o mana pelos circuitos e despejá-lo em uma fórmula mágica, nasce um feitiço. Lily explicou isso com tanto entusiasmo, e agora que Oscar precisa desse conhecimento, ele se senta na pedra para absorver tudo. Como lhe disseram que o mana é como o ar e está em todo lugar, ele acredita que se conseguir perceber o mana, poderá puxá-lo para seus circuitos. Um espadachim usa todos os sentidos para sobreviver a encontros com a morte. Embora não seja mais um santo das espadas, os sentidos que ele aprimorou em sua vida passada permanecem em seu corpo. Por isso, Oscar está convencido de que deve conseguir sentir o fluxo invisível do mana, e após um momento de concentração, ele finalmente vê o mana na forma de lindos fios roxos ao seu redor. O rosto de Oscar brilha de empolgação quando isso acontece, pois ele finalmente consegue ver o mana, e percebe que tudo o que resta é puxá-lo para seus circuitos. De repente, ele se dá conta de que não sabe como fazer isso, pois não se preocupou em perguntar. Ele salta da pedra e nota que algo estranho está acontecendo à distância, pois consegue ver um mana denso na área. Oscar avança para a área escura e se surpreende ao ver que não há um único ser vivo ali. Algo estranho de repente pousa na sua frente, fazendo-se agachar, e quando a poeira assenta, ele vê um golem enorme em pé acima dele. Oscar entra em pânico, se perguntando por que há um golem na área, e do nada, uma maga ruiva aparece de cima. Ela pousa graciosamente no ombro do golem enquanto pergunta a Oscar qual é o seu interesse em seu ateliê. A pergunta logo se torna séria quando o golem ativa o modo de combate com os olhos brilhando, e a maga pergunta a Oscar se ele está atrás dos resultados de sua pesquisa.
Ela diz a Oscar para pensar bem antes de responder, pois sua vida está ligada à sua resposta. Oscar observa atentamente a maga, pois ela é alguém de quem ouviu inúmeras histórias no campo de batalha. Ela é considerada uma heroína cujo principal campo de batalha foi o norte gélido e severo, e é conhecida como o exército de uma mulher com um golem. Ela foi uma heroína que comandou um golem capaz de igualar 1000 soldados, a maga da criação, Isabelle. Antes que Oscar perceba, ele é arrastado para o esconderijo de Isabelle, e suas mãos são algemadas enquanto Isabelle o interroga. Oscar nunca pensou que encontraria Isabelle dessa forma, e Isabelle exige saber a qual facção Oscar pertence. Oscar ainda está sobrecarregado com tudo isso, e isso irrita Isabelle, que quer respostas. Ela invoca um círculo mágico sob ele, exigindo que fale ou se arrependa. Oscar grita de medo, pedindo a Isabelle para se acalmar, pois ele obviamente não resistiu quando ela o capturou antes, o que significa que ele não é seu inimigo. Isso apenas deixa Isabelle mais irritada, e ela pega sua varinha para conjurar uma bola de fogo enquanto se prepara para se livrar de Oscar. Ela o chama de um mago sem nome, e é quando Oscar grita, dizendo a Isabelle que ele ainda não é nem um mago. Isabelle fica chocada ao ouvir isso, e assume que ele está mentindo. Ela agarra sua cabeça e olha para seus circuitos, apenas para perceber que ele está dizendo a verdade, pois não há mana em seus circuitos. Depois disso, os dois se sentam para tomar um drink, e Isabelle informa a Oscar que ele não receberá um pedido de desculpas, então deve jogar essa ideia fora. Isabelle menciona que acabou de começar sua posição como professora na academia, e já está sendo alvo de todos ao seu redor. Oscar fica chocado ao saber que Isabelle já é professora da Academia de Magia. Isabelle responde orgulhosa que decidiu ser professora porque acredita que isso vai ajudar na pesquisa dos golems. Oscar então toma a ousada iniciativa de pedir a Isabelle que o ensine a manifestar mana no corpo. Isabelle diz diretamente que não está interessada em alguém tão fraco e sem talento como ele. Isabelle manda ele terminar a bebida e se mandar, mas Oscar sabe que não pode deixar essa chance passar. Oscar entra em pânico e corre para ver se Isabelle está bem, pois o chá está claramente quente. Isabelle finalmente se acalma para verificar e percebe que ele está certo. Ela fica ainda mais curiosa e segura o braço dele, perguntando como ele sabe que o golem está com problemas. Oscar lembra que o mago disse que mana é invisível e responde que consegue ver mana. Oscar começa a se perguntar se isso é o que o mago maligno quis dizer sobre talento. Oscar fica chocado ao ouvir isso, pois momentos antes ela estava prestes a expulsá-lo. Os dois se cumprimentam e, sem perder tempo, Isabelle leva Oscar para sua sala de aula. Isabelle decide dar um exemplo, dizendo que ele não pode servir chá sem uma xícara. Oscar pega o pergaminho com curiosidade, perguntando a Isabelle que tipo de magia é essa. Isabelle diz para ele sentir o poder circulando dentro dele e visualizar isso na fórmula. No fundo, Isabelle sabe que essa tarefa leva pelo menos um mês, mas espera que ele consiga em 2 semanas. Ele compara isso a quando refina seu Kai de espada, então só precisa focar sua atenção para dentro. Oscar fecha os olhos e deixa o mana fluir até passar para a fórmula. Como ela disse, o mana acende a fórmula no pergaminho, gerando uma luz brilhante. Basicamente, aprender mana é como aprender a andar, e ninguém nasce sabendo. É preciso cair muitas vezes, e só depois de entender como mover o corpo é que se consegue ficar em pé. Isabelle vê Oscar passar no teste em minutos, e fica em choque. Dizem que os melhores no mundo da magia aprendem mana mais rápido, mas ela nunca esperou que Oscar aprendesse na primeira tentativa. Ela se pergunta se é porque ele vê o mana na atmosfera, mas logo descarta essa ideia. No entanto, não pode deixar de aceitar que diante dela está um talento impressionante. Isabelle corre para dar um tapinha nas costas dele, elogiando-o por ativar a fórmula mágica na primeira tentativa. De repente, a empolgação de Oscar diminui, e ele diz a Isabelle que o que fez não é bom o suficiente. Isabelle fica confusa, e Oscar diz que o que fez não é bonito. Ele se lembra da magia que viu quando era criança e fala sobre como era bonita em comparação ao que fez. Aponta para a fórmula, dizendo que não está certa, e diz a Isabelle que, assim como o ombro do golem, está realmente estranho. Ele se vira para Isabelle perguntando o que ela acha, mas Isabelle está tão sobrecarregada que não consegue responder. Oscar menciona que percebeu uma verdade simples. Ele não quer ser apenas um mago,
mas um mago que faz magia perfeita e bonita. Os olhos dele brilham de empolgação ao dizer isso, e Isabelle diz que ele deveria ter reescrito a fórmula mágica se achava que algo estava errado. Oscar corre até Isabelle perguntando como desenhar fórmulas mágicas. Mais tarde, Brian está andando pela casa, quando nota que os companheiros de Oscar estão todos deitados, fracos, e se aproxima perguntando qual é o problema. O trio entra em pânico, tentando mudar de assunto, mas Brian insiste na pergunta. O trio então revela que Oscar conseguiu derrotá-los com facilidade. Brian acha difícil de acreditar e se afasta, dizendo para eles cuidarem dos ferimentos para não atrapalharem o dia seguinte. Desconhecendo isso, Brian sorri orgulhoso, pois acredita que finalmente é hora de dar a seu filho a chave da espada. Enquanto isso, Oscar aprende sob a orientação de Isabelle e fica impressionado com a quantidade de conhecimento necessária para usar magia corretamente. Isabelle diz que ele realmente tem talento para isso, e se quiser mais livros, ela pode emprestá-los. Oscar fica animado ao ouvir isso e pergunta se ela tem certeza, ao que ela responde que sim. Ela se gaba de que tudo que sabe está nos livros, então ele pode pegar quantos quiser. Logo ela se arrepende dessa afirmação, pois Oscar não perde tempo pegando quase todos os livros que consegue. Isabelle tenta resistir, mas ele a lembra que foi ela quem disse para ele pegar quantos quisesse. Nesse momento, Isabelle diz a Oscar que há algo que ele precisa saber, e é um aviso. Ela diz que agora que ele tem mana em seus circuitos e é oficialmente um mago, precisa ter cuidado com a chave da espada, ou vai perder a vida. Em sua vida passada, Oscar visitou sua vila quando seu pai estava à beira da morte. Seu pai o chamou mais perto e sussurrou que finalmente poderia confirmar que ele tinha talento para magia. Nesse momento, Brian acredita que foi um erro fazer seu filho desistir da magia. No entanto, desta vez, Oscar está pronto para se aproximar do pai e pedir corajosamente que ele assine sua carta para a Academia de Magia. Mais tarde naquela noite, Oscar encontra seu pai e segura a carta na mão. Seu pai pergunta o que ele quer, e Oscar diz a Brian que está ali para que ele assine sua inscrição. Brian pegou a inscrição esperando ver a da Academia de Espadas, mas viu a da Academia de Magia. Com um sorriso no rosto, Oscar diz ao pai que não pode se inscrever na Academia de Magia sem sua assinatura. Brian segura a cabeça de frustração, perguntando ao filho por que ele escolheu magia sendo filho de um mestre de espadas. Oscar então pergunta ao pai se ele se lembra quando disse que queria usar magia. Brian joga a carta no chão, dizendo a Oscar que seu desejo não passava de uma bobagem infantil. Brian tenta tocar seu filho, querendo infundir a chave da espada nele, mas é repelido pela mana que flui dentro de Oscar. Brian exclama em choque, perguntando a Oscar se ele dominou a mana, e Oscar responde que fez isso porque não achava que haveria outra forma de convencê-lo. Brian fica furioso ao ouvir isso e menciona que soube que Oscar derrotou seus irmãos. Brian diz a Oscar que ele possui um imenso talento por ter conseguido derrotar um espadachim sem usar a chave da espada. Oscar garante ao pai que está ciente disso, mas Brian discute com ele, dizendo que ele claramente não sabe. Brian grita de frustração, dizendo a Oscar que seu sucesso é garantido desde que ele se torne um espadachim. Oscar diz ao pai que ele está certo, mas o avisa que sucesso não traz necessariamente felicidade. Brian segura a cabeça de frustração e imediatamente perde a paciência. Ele percebe que se agir rápido, ainda pode corrigir o erro. Ele diz a Oscar que não vai ficar parado vendo-o seguir o caminho errado, porque vai simplesmente dar um jeito de fazê-lo entender. Brian saca sua espada, dizendo a Oscar que ele pode não entender o que está tentando fazer por ele agora, mas tem certeza de que um dia ele vai agradecê-lo. Oscar murmura suavemente, sabendo que esse dia nunca chegou, e sua decisão de aprender esgrima até levou à sua morte. Brian então diz a Oscar para pegar sua espada, mas Oscar respira fundo antes de jogar a inscrição da Academia de Espadas no fogo, lembrando ao pai que ele é um mago. Ele desafia o pai, dizendo que está curioso para ver se ele consegue superar seu desejo de se tornar um mago. Brian decide mostrar a Oscar do que é capaz, pois acredita que seu filho está agindo com arrogância só porque conseguiu suportar sua chave da espada. Brian avança em direção a Oscar e desferiu um golpe poderoso. Oscar desvia do golpe, surpreendendo Brian. Basicamente, Oscar consegue ler os ataques do pai com clareza enquanto segurava a espada nas mãos. Brian continua atacando, mas Oscar desvia de tudo, pois se baseou no pai na vida passada, tornando fácil ler seus ataques. Momentos depois, Brian para e diz a Oscar que vê que ele está cumprindo suas palavras. Brian admite que Oscar desviou bem, mesmo sem usar o Sword Kai para fortalecer o corpo, pois confia que ninguém na guilda consegue fazer o mesmo. Ele diz que o talento de Oscar com a espada é imenso, por isso aposta tudo nele como espadachim. A aura de Brian começa a vazar, mostrando sua seriedade, e ele pede a Oscar que aceite o Sword Kai naquele momento,
mas Oscar lembra que foi ele quem disse que ia tirar o desejo de magia dele. Oscar sorri e pergunta se o pai quer que ele se renda só porque não consegue acertá-lo, e isso afeta Brian. Oscar diz ao pai que, como o talento é mais importante que tudo, ele também tem coisas das quais não pode abrir mão. Então, ele saca sua varinha e o pai ri, perguntando se ele pretende usar isso como espada. Oscar orgulhosamente diz ao pai que o que ele segura é sua varinha, mesmo sendo apenas para iniciantes. Embora não tenha conhecimento para usar magia ainda, acredita que o mesmo vale para seu pai. Isso basicamente significa que ele não tem ideia do que está prestes a fazer, então não há como prever. Brian corre em direção a Oscar, aumentando os movimentos para tentar ficar atrás dele. Mas antes que ele consiga atacar, Oscar reage e desvia do golpe. Com o pai exposto, Oscar aponta a varinha para o rosto dele e decide usar a primeira magia que viu, a mesma que sonhou várias vezes. A magia é uma faísca, e graças ao seu desejo incessante, ele consegue realizar isso. Ele solta uma faísca brilhante no rosto do pai que quase o cega. Enquanto os olhos de Brian estão fechados, Oscar aproveita para ir para trás dele. Brian reage instintivamente, acreditando que o ataque mágico é uma distração. No entanto, Oscar contorna isso, indo para trás do pai e derrubando sua espada, desarmando-o. Brian expressa sua frustração e pergunta a Oscar se seu objetivo era tirar sua espada desde o começo. Oscar lembra ao pai que esconder seu verdadeiro objetivo entre vários outros é o que ele ensinou. Brian diz a Oscar que pode garantir seu talento com a espada, mas quer saber quem vai garantir o talento para a magia, e Oscar responde que apenas mostrou o caminho que deseja seguir. Oscar pergunta ao pai se ele se tornou espadachim porque alguém garantiu seu talento com a espada, e essa pergunta atinge Brian profundamente. Ele se lembra de uma conversa que teve com a mãe de Oscar quando ele ainda estava no ventre. Brian falou sobre como queria colocar o filho no caminho da esgrima, e sua esposa lembrou que ele escolheu a esgrima porque achava legal, mas eles não precisam escolher pelo filho. Ela diz a Brian que Oscar deve escolher seu próprio caminho. Após a memória passar pela cabeça, Brian sorri e expressa seu desejo profundo, acreditando que Oscar um dia se tornaria um santo da espada. Brian vai até onde deixou a aplicação da Academia de Magia, e Oscar teme que ele queira rasgá-la. No entanto, Brian o surpreende, revelando sua intenção de assinar a aplicação. Enquanto isso, na academia, os professores se reúnem sobre os novos alunos, e todos chegam à mesma conclusão: os alunos são excepcionais. Um dos professores é um cara estranho que usa o mesmo pingente único que o assassino de Oscar e admite que os alunos do ano novo são impressionantes. Enquanto isso, Oscar estuda muito em casa. 6 meses depois, Oscar se prepara para ir à academia, e seu pai está lá fora para se despedir. Ele avisa que, assim como aprendeu a usar a espada, muitos também aperfeiçoaram sua magia. Ele diz a Oscar que não está em posição de falar, mas pede que ele nunca se desvie do caminho que escolheu. Oscar sorri, garantindo ao pai que ficará bem, pois não há ninguém mais aterrorizante que ele. Brian sorri e solta um suspiro de alívio ao ouvir isso. Depois do momento entre pai e filho, Oscar se vira para ir embora. Oscar está radiante porque finalmente pode frequentar a Academia de Magia que sempre quis. Logo depois, ele chega à Academia Imperial Kirk de Magia e fica impressionado com a diferença. Há alunos voando em vassouras e miniaturas tocando instrumentos musicais. Oscar fica completamente atordoado, pois a academia é bem diferente da academia de espada. Ele se aproxima das miniaturas, se perguntando qual princípio as faz funcionar, mesmo parecendo um golem. Nesse momento, Isabelle aparece atrás dele, avisando que ele vai se atrasar para a matrícula. Oscar se levanta animado ao ver sua mestra, e Isabelle pergunta se ele não andou relaxando enquanto ela estava fora. Oscar orgulhosamente diz que pode fazer muito mais do que há 6 meses. Isabelle diz que está ansiosa por isso e pede que ele a surpreenda como antes. Então, ela aponta à distância, dizendo que o exame de seleção da primeira aula está acontecendo ali. Oscar pergunta o que ela quer dizer com isso, e ela explica que os novos alunos são divididos em 2 turmas, dependendo de terem ou não mana. Mas acima dessas 2, há uma turma para os alunos excepcionalmente talentosos, que é a primeira. Isabelle diz a Oscar que o exame é apenas uma forma de classificar o talento. No entanto, ela aconselha Oscar a evitar fazer o exame, e Oscar pergunta curioso por que ela diz isso. Isabelle explica que os alunos da primeira turma são monstros, pois são elites que foram criadas com magia desde a infância. Ao ouvir isso, Oscar fica animado, pois significa que pode aprender magia avançada, e Isabelle se frustra, percebendo que tentar mudar a opinião de Oscar é inútil. Isabelle então diz que ele é livre para ir conferir, e Oscar se dirige ao local do exame.
Ao chegar, vê um candidato atual derrubando balões com sua magia e percebe que o exame envolve acertar o alvo com magia. No entanto, Oscar tem a estranha sensação de que está sendo observado por todos. De repente, um garoto nobre de cabelo branco, Zazan de Lozes, se aproxima e diz que ele não deveria estar no exame de seleção, já que é um plebeu. Ele manda Oscar embora, e Oscar discute, dizendo que ouviu que qualquer aluno pode ser aceito. Mas Zazan o menospreza, dizendo que ele sabe como falar demais. Oscar finalmente entende o que Isabelle queria dizer, pois viu que quem não é nobre sofre discriminação. Zazan empurra Oscar, dizendo que é a vez dele e que Oscar deve ficar quieto e apenas assistir. A professora responsável, Ruth, apresenta os parâmetros do teste. Zazan se gaba para Oscar, dizendo que a primeira classe é para quem dedicou tudo à magia desde jovem e quer que Oscar veja a diferença desses anos. Zazan libera sua mágica de gelo avassaladora que congela todos os alvos, deixando os alunos em choque total. Eles começam a elogiar Zazan, falando sobre a força da Casa Gilotes. Alguns acreditam que Zazan ainda não mostrou todo o seu poder, e ouvindo o rugido atrás dele, Zazan se aproxima de Oscar, dizendo que ele entende que alguém como Oscar, que não usa magia decente, não é bem-vindo. Oscar responde que a mágica de Zazan é impressionante. No entanto, ele diz a Zazan que tudo que viu é um desperdício, o que choca Zazan. Oscar passa por Zazan, pois ele entende bem o peso do esforço e do tempo. Oscar estava preocupado em não conseguir entrar na primeira classe, mas com o que viu, não pode deixar de agradecer a Zazan pela confiança que precisava. Oscar saca sua varinha e os outros alunos começam a zombar dele, dizendo que ele usa uma varinha de iniciante. Zazan, por outro lado, fica preocupado com o que Oscar disse, já que sua magia deveria ser perfeita. Isso faz Zazan pensar no que pode ter feito de errado, acreditando que não deveria haver falhas em sua mágica de gelo. Zazan logo descarta isso, pois está confiante de que está acima de Oscar e não deve se preocupar com o que ele pensa. Ruth, por outro lado, está impressionada com a magia de Zazan e finalmente entende por que todos os professores acham os novos alunos deste ano impressionantes. Ruth acredita que Zazan já tem um pé na corrida para representante dos calouros. Nesse momento, Ruth percebe que Oscar não se moveu por um tempo, e isso a faz se perguntar o que ele está fazendo. Os alunos que assistem já estão falando mal dele, gritando para que desista, mas Ruth logo percebe que Oscar está esperando por algo, pois não sente ansiedade ou impaciência dele. Quando Oscar termina de analisar tudo, ativa um feitiço de bala de fogo. A bala de fogo viaja a uma velocidade incrível, cortando os alvos em um único golpe. Todos os alvos caem no chão, surpreendendo Ruth, pois o ataque foi tão rápido que os outros alunos não conseguiram ver nada. Todos se perguntam o que aconteceu, e mesmo que Oscar tenha conseguido acertar os 5 alvos, os alunos não conseguem admitir que ele fez algo bom, já que só há pequenos buracos nos alvos. Eles até o condenam, dizendo que ele definitivamente não passou. Zazan também se vira para sair desapontado, pois esperava que Oscar usasse uma magia avassaladora. Oscar então se volta para Ruth, perguntando se ele falhou no exame, mas Ruth diz com confiança que ele passou, pois acertou todos os 5 alvos. Ruth pergunta a Oscar por que ele não mirou nos alvos um por um, já que é capaz disso. Ruth não quer ouvir que foi um golpe de sorte, e Oscar diz que a magia de Zazan é realmente impressionante, mas ao mesmo tempo percebe que foi um desperdício usar tanta mana. Ruth fica chocada quando Oscar considera o que Zazan fez um desperdício de mana. Oscar explica que, como o exame era prático, assumindo o combate contra monstros, achou melhor suprimir o consumo de mana pensando no campo de batalha, e essa explicação impressiona Ruth. Ruth se desculpa por atrasar Oscar e diz que ele pode ir. Enquanto Oscar se afasta, Ruth fica maravilhada, pois Oscar teve a visão de ler os movimentos dos alvos e a coragem de esperar o momento certo. Como se isso não fosse o suficiente, ele também controla o mana para atacar exatamente como mirou. Ruth admite que a magia de Oscar não é chamativa, mas também não é difícil. Tudo que Ruth vê ao olhar para ele é alguém de talento incrível. Ao mesmo tempo, Oscar pensa em como a magia de Ruth foi impressionante, pois ela conseguiu fazer vários alvos se moverem de forma independente. De repente, Oscar sente que alguém o observa e com uma voz firme pergunta quem é. Uma voz surge do nada, elogiando Oscar por tê-lo notado. Nesse momento, um homem idoso aparece acima dele e se apresenta como Balsames, o diretor da academia. Oscar imediatamente inclina a cabeça para o velho, pedindo desculpas por sua falta de educação, pois nunca soube quem ele era. Balsames o assegura que está tudo bem, pois ele foi quem estava ouvindo de forma clandestina. De repente, Oscar nota o estranho pingente no pescoço do diretor e o reconhece imediatamente.
Balsames percebe a hesitação nos movimentos de Oscar e pergunta se há algo errado. Balsames estende as mãos em direção a Oscar, pedindo que ele ofereça suas saudações. Oscar relutantemente estende a mão e, quando está prestes a apertar a mão do diretor, sente um ataque se formando sob ele e imediatamente salta para trás para desviar do ataque. Balsames fica impressionado que ele conseguiu desviar. Balsames levita no ar para ter vantagem sobre Oscar, que pergunta freneticamente se ele está ali para matá-lo, enquanto saca sua varinha para se preparar para um ataque. Balsames provoca Oscar, perguntando se ele acha que pode derrotá-lo com uma varinha tão pequena. Balsames então libera uma poderosa magia de vento que prende Oscar, e no momento em que Oscar percebe isso, ele se dá conta de que não há saída. Em vez de entrar em pânico ou tentar se libertar, ele decide fazer outra coisa. Ele lança um feitiço de fogo e vai diretamente para Balsames, forçando-o a bloquear a magia de fogo para baixar sua barreira. Balsames fica completamente surpreso, pois viu o caminho que Oscar tomou. Balsames dispensa completamente sua barreira, e Oscar cai de joelhos, exausto. Balsames desce até seu nível, perguntando se ele já está sem feitiços, apontando que teria morrido se não estivesse testando-o. Oscar suspira fracamente antes de perguntar a Balsames qual é seu objetivo final, pois não há como ele ter o colocado em tal teste apenas por diversão. Balsames elogia Oscar por perceber isso e começa a explicar que muitos na academia veem a magia como um privilégio especial. Balsames diz a Oscar que ele simplesmente quer que ele experimente a realidade das coisas por si mesmo. No entanto, com como as coisas aconteceram, ele percebeu que subestimou o alcance de seu verdadeiro potencial. Oscar finalmente entende o que o diretor está dizendo, que basicamente é que se ele se destacar demais, será alvo, assim como aconteceu agora. Balsames diz que isso é exatamente o que ele está falando, revelando que há extremistas que não toleram a presença de plebeus talentosos. Isso lembra Oscar do que os magos que o mataram disseram. Eles disseram que ele tinha talento demais e não podiam ignorá-lo. Oscar pergunta ao diretor quem são eles, e Balsames respira fundo antes de dizer que saber suas identidades só o colocaria em perigo. Ele deve se concentrar em ganhar poder para se proteger na academia. Essa afirmação o atinge profundamente, pois percebe que teria morrido se Balsames estivesse atrás de sua vida. Oscar então pergunta sobre o pingente em seu pescoço, e Balsames revela que é prova de que ele é um santo da magia. Essa revelação choca Oscar, pois o título de Santo da Magia indica o mais alto nível que um mago pode alcançar, assim como o de Santo da Espada. Ao se preparar para sair, Balsames deixa um emblema em sua mão, dizendo para não perder, pois será útil em breve. Ao sair, Oscar finalmente vê o quão poderoso é o diretor, pois não há nenhuma perturbação em sua mana. Ao mesmo tempo, percebe que não pode ficar parado se impressionando. Ele achava que aprender magia nesta vida era suficiente, mas ao perceber que um santo da magia estava entre os que o mataram, entendeu que poderiam mirá-lo nesta vida também. Diante disso, Oscar decide que precisa superar o homem que foi como santo da espada. Mais tarde, na sala de aula, na primeira aula, Zazan ouve alguns alunos falando sobre Oscar e o fato de ele ser o primeiro plebeu a se juntar à primeira turma. Zazan interrompe, dizendo que Oscar é apenas um plebeu e será eliminado em breve. Ele não termina a frase quando Oscar entra na sala, chocando Zazan e aqueles que não esperavam que ele conseguisse. Após a reunião com o diretor, Oscar foi para seu quarto treinar, tentando aumentar a quantidade de mana que seus circuitos podem absorver. Com o tempo, percebe que a duração que consegue manter está aumentando. Oscar deseja ter uma oportunidade de ganhar alguma experiência em combate. Ao entrar na sala com todos os olhares sobre ele, Oscar percebe que é a primeira vez que realmente sente vontade de ficar mais forte. Oscar e Zazen se encaram, e ele vê o desgosto no rosto de Zazen. Oscar não se surpreende ao encontrar Zazen, pois esperava realmente conhecê-lo na sala. Nesse momento, nota uma presença familiar sentada no fundo, e é ninguém menos que Lily. Oscar vai até ela e a ajuda a pegar o marcador de página que estava no chão. Com um sorriso radiante como sempre, Lily pega o marcador e agradece a Oscar pela ajuda. Oscar vê a flor no marcador e menciona sutilmente o amor de Lily por flores. Lily o ouve, e quando pergunta o que ele disse, ele rapidamente contorna, dizendo que estava apenas pensando na linda flor. Ele se apresenta a Lily e pergunta se pode sentar ao lado dela, e ela aceita feliz, se apresentando como Lily Lowell. De repente, uma voz estranha corta a sala, dirigindo-se aos alunos que já estavam reunidos. Os alunos se levantam curiosos, perguntando o que está acontecendo. De repente, a imagem de uma pessoa aparece à frente, e essa pessoa é Ruth, o professor que supervisionou o exame de seleção. Ruth diz aos alunos que vai ser a responsável pelo primeiro grupo de aula. Oscar fica completamente chocado, pois não esperava que Ruth fosse a professora.
Ruth então menciona exatamente o que Oscar queria ouvir, dizendo que a partir da próxima semana eles participarão de aulas de combate contra monstros. Ela menciona que terão treinamento de campo, e ao ouvir isso, Oscar sorri muito, pois finalmente terá a experiência de combate que tanto desejava. Ruth informa aos alunos que, para garantir que a força de combate de cada grupo seja equilibrada, formarão equipes de 5. Os alunos começam a supor o que ela quer dizer com força de combate, e Ruth explica que isso será medido pelo desempenho de seus circuitos. Isso significa que a quantidade total de mana que o corpo pode ter será medida. Um dos alunos pergunta como ela pretende medir isso, e Ruth sorri, dizendo que já fez as medições. De repente, os alunos veem lâmpadas pairando sobre suas cabeças, e Ruth diz que a intensidade da luz indica a capacidade total de mana deles. A maioria dos alunos tem luzes brilhantes acima das cabeças, e com isso, Ruth percebe que há vários alunos de alto nível na turma. Ela decide verificar Oscar, sua monosfera é bem fraca em comparação com as dos outros. Os outros alunos não perdem tempo em zombar dele, dizendo que ele é lixo por ser um plebeu. Com isso, os alunos acreditam que ninguém estaria disposto a formar uma equipe com ele, mas Oscar, por outro lado, não se importa com isso. Nesse momento, Lily o toca, perguntando se ele gostaria de se juntar ao grupo dela, e Oscar pergunta se ela tem certeza disso. Lily diz que sim, pois acredita que quem ama flores é uma boa pessoa. No entanto, ela avisa Oscar que precisa perguntar ao líder do grupo, Levin Aldred, primeiro. Levin é um nobre ruivo, e após avaliar Oscar, concorda em adicioná-lo ao grupo, afirmando que é dever de um nobre proteger os fracos. Levin diz a Oscar que ele vai acompanhá-lo como carregador de bagagem. Momentos depois, Lily percebe como os outros alunos estão olhando para Oscar como se ele tivesse alguma doença, e ela o incentiva a não se deixar abalar. Ela menciona que nobres como ela aprendem magia desde pequenos. É natural que haja uma diferença. Oscar a tranquiliza, dizendo que está bem, pois está feliz por ter conseguido entrar no grupo dela, e Lily pergunta há quanto tempo ele estuda magia. Lily quase perde a cabeça quando Oscar diz que começou a aprender há apenas 6 meses. Lily fica ali, ofegante de choque, enquanto Oscar se pergunta o que há de errado com ela. Após a aula, Zazan se aproxima de Ruth para conversar. Ruth pergunta qual é o problema, e Zazan questiona por que há um plebeu na turma deles. Ele menciona que Oscar nem consegue usar um feitiço decente, e sua capacidade de mana é lixo, o que basicamente significa que um amador como ele não vai conseguir acompanhar na primeira aula. Ruth sorri ao ouvir isso e diz algo chocante a Zazan. Ela diz a Zazan que Oscar começou a estudar magia há apenas 6 meses, e no momento em que Zazan ouve isso, seus olhos se iluminam de choque. Ruth se gaba, dizendo a Zazan que Oscar tem grande potencial e que em alguns meses ele pode ser quem faz as observações que Zazan está fazendo agora. Ruth se afasta, dizendo a Zazan que o objetivo de eliminar amadores é por isso que o treinamento de campo é essencial, então ele não precisa se preocupar. Por outro lado, Lily está ocupada explicando os níveis de magia para Oscar. Os níveis vão de aprendiz de magia a adepto de magia, a nível mágico, a soberano mágico e a santo mágico. Lily informa que a maioria dos nobres já possui mana no nível de adepto de magia ou superior, graças ao treinamento desde cedo. Oscar sabe que o nível de adepto de magia é o rank normalmente convocado para a subjugação de monstros, e se for apenas capacidade de mana, ele acredita que é impressionante que os alunos tenham alcançado esse nível na idade atual. No entanto, Lily discorda, dizendo que ele é na verdade o impressionante, pois alcançar o nível de aprendiz de magia em apenas 6 meses é algo inédito. Isso deixa Oscar se perguntando se isso também faz parte do seu talento. Ele ainda não quer admitir que é simplesmente muito bom, e dá todo o crédito ao seu mestre. Oscar então pergunta a Lily sobre seu relacionamento com Levin, e Lily revela que a família de Levin é uma casa nobre alta prestigiada com uma longa história. Ela revela que as famílias ao redor o seguem, buscando proteção, e Oscar conclui que a família de Lily é uma delas. Lily diz a Oscar que Levin pode parecer um idiota, mas promete que ele vai protegê-los quando chegar a hora. No fundo, Oscar não quer que ninguém o proteja, porque ele quer a experiência de combate. A semana do treinamento de campo finalmente chega, e os alunos se reúnem no ponto de encontro. Ruth aparece com outro professor com um tapa-olho, Imon, para explicar tudo sobre o treinamento de campo. Ruth diz que monstros de baixo nível foram soltos na floresta, e a tarefa deles é sobreviver uma noite na floresta. Ela informa que papéis mágicos foram distribuídos a cada líder de equipe, e eles estão imbuídos com uma barreira defensiva e um feitiço de sinalização. Ela diz que se eles se encontrarem em perigo, devem usar o papel. Os alunos ouvem isso e começam a sorrir porque concluem que vai ser fácil. Nesse momento, Ruth diz que qualquer grupo que fizer isso será rebaixado da primeira classe, e o sorriso desaparece imediatamente de seus rostos.
Vendo como o clima mudou instantaneamente, Oscar percebe que ficar na primeira classe é muito importante para a nobreza. Levin garante confiante aos membros do seu grupo que enquanto ele estiver lá, não haverá caso de desistência porque ele vai proteger todos. Uma vez que estão prontos, Levin joga uma carga enorme em Oscar, pedindo para ele carregar. Tenta dizer a Levin que a bagagem é muita, mas Oscar diz para não se preocupar porque esse foi o acordo. Oscar carrega humildemente a bagagem e Levin ri dele, dizendo que gosta quando as pessoas sabem seu lugar, mas ainda avisa Oscar para não segurá-lo. Um tempo depois, o mesmo Levin, que estava se exibindo, já está ofegante por causa da distância que percorreram. No entanto, ele culpa isso pelo terreno, e quando Oscar tentou ajudá-lo a se levantar, ele o empurrou para o lado por causa do seu ego. Após esse incidente constrangedor, eles continuam a jornada, e Oscar percebe que não encontraram nenhum monstro porque a área é gerida pela academia. De repente, Oscar sente uma anomalia de mana e grita para Levin parar. No entanto, Levin grita de volta, perguntando quem ele pensa que é para dar ordens. Levin avança teimoso e ativa um círculo mágico que afeta o espaço, igual ao da oficina da Isabelle. Antes que percebam, o espaço se quebra e os alunos entram em pânico. Até o teimoso Levin grita pela mãe, mas Oscar se mantém calmo e diz aos membros do grupo para prepararem suas varinhas, pois estão prestes a ser transportados pelo círculo mágico. Quando a poeira assenta, Lily percebe que foram teletransportados para outra floresta. Ela olha ao redor com cuidado e, para seu horror, descobre que é o quinto cemitério. Os outros membros da equipe ficam chocados ao ouvir isso, pois essa área é reservada para treinar veteranos. Outro cara pergunta como chegaram a um lugar assim sendo apenas calouros. Oscar se pergunta se o círculo mágico era uma armadilha de alguém. Ele nota que pode ser o mesmo grupo que o matou em sua vida passada. Como essa situação pode ser considerada uma emergência, Oscar sugere usar o papel mágico para pedir ajuda. No entanto, Levin, que se autoproclamou capitão, de repente rasga o papel mágico, deixando-os atônitos. Quando perguntam por que ele fez isso, Levin declara confiante que Oscar está exagerando a situação. Ele se gaba que eles simplesmente pisaram em um círculo de teletransporte que a academia esqueceu de remover. Ele também garante que coisas assim acontecem o tempo todo, mas Oscar continua cético em relação às suas afirmações. No entanto, Levin os assegura que essa é uma oportunidade para eles se destacarem. Ele espera que passar por esse treinamento lhe traga fama e boas notas. Depois de se gabar, ele assume o comando, levando sua equipe rumo a um destino desconhecido. Seus colegas ingênuos concordam em segui-lo por causa de sua reputação como herdeiro da nobre família Aldrich. Oscar não consegue acreditar na idiotice deles, enquanto Lily diz para ele ficar perto dela por sua própria proteção. Ele não tem escolha a não ser segui-los, sabendo que logo podem se tornar comida de monstros. Poucos momentos depois, Oscar sente perigo quando uma horda de bestas emerge das sombras. No entanto, em vez de ter medo, Levin fica animado ao vê-las. Oscar, por outro lado, fica um pouco apreensivo, mas ainda se prepara para enfrentá-las. Isso porque ele estava ansioso para ganhar experiência real de combate. Além disso, há um feitiço que ele planeja testar, então essa é uma boa oportunidade para ele. Infelizmente, antes que Oscar possa agir, Levin bloqueia seu caminho, dizendo para ele recuar. Com um sorriso arrogante, afirma que vai mostrar a Oscar como os nobres lutam, e avisa que a luta não é para plebeus. Oscar fica confuso, e se pergunta o que o garoto quer dizer com como os nobres lutam. Assim que as bestas avançam, Levin saca sua varinha mágica. Ele a bate confiantemente no chão para ativar a magia do escudo de terra. O feitiço levanta um grande bloco de pedra, separando-os das bestas. Levin usa isso para ganhar tempo, e pede apoio aos companheiros. Um deles lança um feitiço de lança de vento, enquanto o outro lança uma lança de água, e trabalham juntos para derrotar a besta do outro lado da rocha de Levin. Enquanto isso, Oscar observa em silêncio. Ele nota que Levin cuida da defesa enquanto os outros atacam com magia. Finalmente, entende que era isso que Levin queria dizer sobre como os nobres lutam. No entanto, Oscar percebe que essa é a forma como todos os magos lutam, não apenas os nobres. Enquanto Oscar observa, Levin e sua equipe são sobrecarregados pelas bestas. Uma das bestas até consegue escapar da defesa e avança em direção a Lily. Ela também passa por Levin, indo direto para Lily, mas felizmente Oscar intervém a tempo. Ele usa o feitiço da lâmina de fogo e com um único golpe derrota a besta, salvando Lily. Depois, Lily agradece a Oscar por salvá-la, e ao mesmo tempo percebem que Levin e sua equipe também terminaram com as bestas. Os outros estão completamente exaustos, exceto Levin, que só lidou com uma mágica de defesa insignificante. Mais tarde naquela noite, o grupo decidiu acampar na floresta. Levin continua a zombar de Oscar por ser um plebeu, e menciona que Oscar teve sorte de ver como os nobres lutam. Oscar o provoca e até elogia os esforços deles na magia defensiva. Ao ouvir isso, Levin fica desapontado com a reação à sua suposta grandeza nobre. Sem que Levin saiba,
a magia combinada não é o que Oscar deseja. O que ele quer é ser uma potência por conta própria e fazer magia individual, mais poderosa do que o mago que o matou em sua vida passada. Oscar também quer poder que possa superar os magos mais fortes, incluindo o diretor. Ele se preocupa que a velocidade atual de treinamento seja muito lenta para lhe dar esse tipo de resultado. Pouco depois, Lily interrompe os pensamentos de Oscar para lhe oferecer uma xícara de café. Ela quer agradecer a ele por salvá-la, mesmo que fosse para protegê-lo. Oscar diz para ela não se preocupar e pergunta sobre a magia que usou durante a batalha. Ele quer saber por que alguns feitiços eram poderosos enquanto outros não tinham força. Levin ouve isso e rapidamente intervém, explicando que a magia mais próxima do conjurador é mais poderosa. Lily grita para ele se afastar, já que a pergunta era para ela. Levin se afasta, mas não sem lançar o habitual insulto de plebeu a Oscar. Lily então procede a explicar corretamente a teoria mágica para Oscar. Ela explica que, uma vez que a magia sai de um conjurador, ela retorna à natureza como mana. Oscar percebe que é por isso que a magia desaparece no ar. Como sempre, sua mente começa a calcular outra teoria mágica. Como as fórmulas mágicas só ativam com a quantidade certa de mana, Oscar se pergunta se a eficácia de um feitiço pode ser aumentada. Nesse momento, Lily interrompe, reclamando que talvez seu café esteja muito denso. Oscar então olha para sua xícara e, a partir das palavras dela, tem uma ideia. Lily tenta chamar sua atenção, mas a mente de Oscar divaga para sua nova teoria mágica sobre como aumentar a eficácia de um feitiço. Ele finalmente percebe que essa teoria é semelhante ao uso da chave da espada. Em algum lugar da floresta, o professor Imon observa Oscar e sua equipe de um círculo mágico. Acontece que toda a situação foi obra dele, e ele fica impressionado que Levin lidou bem com isso. Aparentemente, a família de Levin, os Aldrits, é famosa por serem difíceis de lidar. Como Levin é um obstáculo, Imon decide intensificar o jogo para removê-lo e não estragar seus planos. De volta ao acampamento principal, a professora Ruth observa a turma enquanto acampam à noite. Os alunos se agrupam, tremendo, enquanto Ruth faz a guarda. Depois de observá-los durante o dia, ela fica impressionada que poucos desistiram do treinamento. Isso reforça sua análise inicial de que a turma deste ano é talentosa. Momentos depois, Isabelle chega para trocar de turno com ela, e Ruth fica feliz em ser aliviada. Enquanto isso, os alunos começam a conversar ao ver a famosa Isabelle. Ela então verifica os outros alunos usando um círculo mágico e fica impressionada com o desempenho deles. Como sempre, Isabelle não gosta de cuidar de pessoas incompetentes, mas a primeira turma deste ano está indo melhor do que ela esperava, especialmente Zazan, que está passando pelo treinamento com facilidade. Há também uma garota de cabelo prateado da mesma turma que nunca tira os olhos do livro. Nesse momento, Isabelle percebe que Oscar e seu grupo não estão à vista. Ruth explica que a transmissão deles está com problemas, então não tem atualizações sobre eles. Ela então diz a Isabelle para perguntar ao professor Imon por mais detalhes. No entanto, quando Ruth olha ao redor, não vê Imon em lugar nenhum. De volta ao quinto cemitério, Levin e seu grupo se retiram para a noite enquanto um deles fica de vigia. No entanto, Oscar ainda está perdido em pensamentos com suas teorias mágicas. Ele tenta descobrir como usar mana da mesma forma que os espadachins fortalecem seus corpos usando a chave da espada. Basicamente, os espadachins circulam, condensam e intensificam sua chave de espada dentro do corpo. Antes que Oscar consiga terminar de desenvolver sua nova teoria, uma súbita sensação de perigo o atinge. De repente, os dois caras de vigia saem correndo do arbusto, gritando para todos fugirem. Levin não os leva a sério. Pensando que estão fugindo de bestas fracas, se prepara para lutar de forma nobre novamente. No entanto, uma explosão de chamas de cima os deixa em choque. Levin começa a questionar sua existência, enquanto Lily percebe que é um vórtice de chamas. Após um momento de silêncio angustiante, um dragão gigantesco emerge da floresta. É nesse momento que Levin e seu grupo percebem que podem ter se metido em algo pior. Levin se pergunta por que um dragão apareceria em um treinamento júnior. Isso porque derrotar um dragão é coisa para quem está no nível de santo mágico. Oscar finalmente conclui que alguém está definitivamente os atacando. Um dos membros do grupo diz a Levin para usar o papel mágico para pedir ajuda, mas ele lembra que o rasgou há muito tempo. Como não tem outras opções, Oscar sugere lutar contra o dragão. Lily fica chocada ao ouvir isso e não acredita em uma proposta tão ridícula. No entanto, Oscar a informa que é a única maneira de sobreviver. Ao ouvir isso, os rapazes ficam aliviados, especialmente por terem o nobre invencível, Levin. Com sua magia defensiva, esperam aguentar até que os professores notem e venham em seu socorro. Após um silêncio constrangedor, Levin de repente bate sua varinha no chão. Ele lança uma magia de escudo de espírito da terra, criando um casulo de terra para si. Isso deixa todos atônitos, especialmente seus capangas, que contavam com ele para sobreviver. Levin os chama de idiotas, lembrando que seu escudo fraco nunca seguraria um dragão.
ele então informa que planeja sobreviver sozinho. Nesse momento, os meninos que contavam com sua proteção começam a entrar em pânico. No entanto, Lily decide confiar em Oscar e diz com confiança que precisam lutar como ele propôs. Ela então assume a liderança e ataca o dragão com espinhos de terra afiados. No começo, os meninos ficam animados, esperando que o ataque de Lily tenha derrubado o dragão, mas ele sai ileso. Isso os faz perceber que precisam de magia avançada para causar dano ao dragão. Recusando-se a desistir, Lily decide ser a isca e diz a Oscar para encontrar uma forma de pedir ajuda. No entanto, Oscar ignora suas instruções enquanto contempla seu próximo movimento. Ao mesmo tempo, um dos meninos lança vários feitiços enquanto treme como uma fonte. O outro cara desiste completamente, esperando a morte chegar. Justo quando o dragão começa a preparar outro vórtice de fogo, Oscar finalmente avança. Lily observa em silêncio, se perguntando o que ele planeja fazer. Oscar percebe que o dragão está reunindo mana do ar para alimentar suas chamas. Apesar da visão aterrorizante, Oscar se mantém calmo e ansioso para testar sua força contra a de um dragão. Desde a antiguidade, dragões são vistos como agentes de desastre. Eles podem absorver mana ilimitada da natureza para alimentar seu sopro devastador, mas Oscar criou uma de suas brilhantes teorias mágicas a partir disso. Ele se pergunta o que aconteceria se condensasse e refinasse essa mana natural da mesma forma. O dragão solta suas chamas. O grupo de Oscar se prepara para encontrar seus ancestrais. Ao mesmo tempo, Levin treme dentro de seu casulo de terra, esperando ser o único sobrevivente. Lily, por outro lado, teme pela vida de Oscar, mas ele se mantém calmo diante do perigo. Quando a chama do dragão avança em sua direção, Oscar lança um poderoso feitiço de bala de fogo para contra-atacar. Felizmente, seu feitiço dissipa a chama do dragão e também acerta sua cabeça, pondo fim ao seu reinado de terror. Isso deixa Lily sem palavras, e seus joelhos batem no chão enquanto ela olha para Oscar em descrença. Em outro lugar, Eamon observa toda a batalha de seu espelho mágico. Não consigo acreditar que Oscar, um calouro, conseguiu derrotar um dragão com um só golpe. Antes que ele consiga entender o tipo de poder que Oscar possui, Eamon sente que alguém pode estar o observando, então decide encerrar, mas não antes de prometer eliminar Oscar na próxima vez. Isso porque ele acredita que apenas aqueles de sangue nobre podem empunhar tal poder, e Oscar é apenas um mero plebeu. Enquanto isso, Oscar está satisfeito por sua teoria mágica ter funcionado. Ele aplicou os mesmos princípios de refinamento de chave de espada ao uso de mana, e funcionou perfeitamente. Ele sabe que essa ideia só foi possível por causa de sua identidade como ex-esgrimista. Poucos momentos depois, os dois caras verificam o dragão para ter certeza de que está morto. Eles ainda acham difícil acreditar que sobreviveram a tal provação. Levin, que finalmente abre seu casulo de terra, também está atordoado por um plebeu ter derrotado um dragão. Não consigo acreditar que um nobre como ele foi protegido por um plebeu. Lily também está em choque enquanto tenta entender o que acabou de testemunhar. De repente, Oscar balança e cai no chão, e Lily corre para seu lado para ver como ele está, mas Oscar a tranquiliza, dizendo que está apenas um pouco cansado por ter se esforçado demais. O feitiço que ele lançou foi poderoso demais e o esgotou. Ele sentia seu corpo inteiro queimando como se fosse explodir a qualquer momento. Poucos momentos depois, o grupo fica assustado novamente ao ouvir um barulho vindo da floresta. Lily se pergunta se outra besta poderosa os encontrou, mas na verdade é Isabelle e seu gigante golem. Parece que ela encontrou vestígios de um círculo de teletransporte e decidiu segui-lo. Isabelle então pergunta se estão bem, mas o grupo ainda está muito abalado para responder. Oscar chama por ela antes de desmaiar. Todos correm até ele, enquanto Isabelle nota o corpo do dragão. Ela percebe instantaneamente que seu aluno estrela deve ter feito algo inacreditável de novo. Ela decide interrogar os alunos pela história completa quando voltarem à academia. Enquanto o grupo se preocupa com Oscar, Levin teme a humilhação que enfrentará ao voltar. Com o sol se pondo, o grupo se prepara para retornar à academia. Após se recuperar, Oscar se encontra com o diretor Balsamis para contar sobre a aventura. Balsamis não consegue acreditar que Oscar foi atacado dentro da academia. Ele percebe que a academia foi comprometida pelos magos das trevas que visam os plebeus. Ele então elogia Oscar por ter saído do ataque vivo. Oscar informa que sobreviveu porque decidiu se tornar mais forte. Ele conta animado a Balsamis que compreendeu o primeiro passo para ficar mais forte. No entanto, Balsamis aconselha Oscar a deixar a academia. Ele explica que a escola não é mais segura desde que esses extremistas loucos a infiltraram. Balsamis aconselha-o a viver uma vida tranquila fora da academia, sem magia. Ele enfatiza que essa é a única maneira de Oscar sobreviver. Ouvindo isso, Oscar considera sua vida anterior e como ele era infeliz, apesar de todas as suas conquistas. Balsamis então lhe diz que muitas pessoas vivem felizes sem magia. Ele também diz a Oscar que ainda pode encontrar felicidade mesmo sem magia e o aconselha a não desperdiçar sua vida tão jovem.
Enquanto ouve o conselho de Balsames, Oscar se lembra de como era feliz praticando magia nesta vida com Isabelle. Não disposto a abrir mão disso, ele recusa confiantemente o conselho do diretor. Oscar se recusa firmemente a desistir depois de lutar para chegar até aqui. Balsames fica atônito com sua recusa, mas como Oscar não tem planos de mudar de ideia, ele agradece a Balsames pela preocupação. Como a pessoa que o persegue está dentro da academia, Oscar diz a Balsames que tem uma ideia para atraí-los. Isso desperta o interesse de Balsames, que pede a Oscar para contar sobre o plano. Oscar então declara ousadamente que ele será a isca e os puxará para fora das sombras. Balsames fica chocado ao ouvir isso e pergunta a Oscar se ele não tem medo de morrer. Oscar responde com firmeza que não planeja se juntar a seus ancestrais tão cedo. A resposta dele faz Balsames rir, como se Oscar tivesse contado uma piada hilária. Oscar fica surpreso e se pergunta o que disse para fazer o velho rir. Vendo a expressão confusa de Oscar, Balsames rapidamente pede desculpas. Como Oscar está decidido a lutar, Balsames decide apoiá-lo. Os dois então apertam as mãos para selar a nova parceria. Depois, Balsames diz a Oscar para pegar uma nova varinha. Oscar fica confuso, mas ao checar sua varinha, percebe que está completamente danificada. Mais tarde, Oscar se aproxima de Isabelle, que lhe dá uma varinha temporária. Como ele planeja pegar uma nova, Isabelle lhe dá outra varinha de iniciante. Oscar pergunta se uma varinha é absolutamente necessária para os magos. Isabelle explica que é difícil escrever só com os dedos. Para mostrar o que quer dizer, Isabelle mergulha o dedo na tinta e explica que a varinha é como um instrumento de escrita, e a mana é como tinta. Basicamente, fórmulas mágicas podem ser desenhadas sem um instrumento de escrita, mas ficariam tremidas. Isabelle explica que para criar magia perfeita e bonita, é preciso investir em ferramentas de escrita. Após se encontrar com Isabelle, Oscar sai para comprar uma varinha. Enquanto espera no portão da academia, ele observa sua velha varinha e não acredita que quebrou após uma batalha. Ele se pergunta se a ferramenta não suportou a mana que refinou durante a luta contra o dragão. Antes que Oscar termine de processar seus pensamentos, a voz de Lily o interrompe. Ela pede desculpas por mantê-lo esperando, e Oscar se desculpa por fazê-la acompanhá-lo em seu dia de folga. Lily garante que não se importa, já que planejava comprar algo também. Com isso, eles saem felizes para ajudar Oscar a comprar uma varinha. Alguns momentos depois, chegam à primeira loja, e Oscar fica maravilhado ao ver tantas varinhas diferentes. O vendedor se orgulha de sua coleção de varinhas. Em seguida, ele traz uma das varinhas mais caras, adornada com pedras preciosas. Ele ainda garante a Oscar que essa varinha fará as pessoas o respeitarem. Oscar se pergunta se essas pedras têm algum efeito especial em um feitiço. No entanto, Lily o lembra em voz baixa para checar o preço antes de fazer perguntas. A mandíbula de Oscar cai ao ver o preço absurdo da varinha mágica. Lily então sugere que eles verifiquem outras lojas, já que esta está acima do orçamento. Porém, a próxima loja é ainda mais cara que a anterior, fazendo-os fugir. Depois de fugir de mais algumas lojas, Oscar e Lily desistem. Após correr o dia todo, Oscar percebe que varinhas mágicas são caras, e ele está sem grana. Lily explica que são caras porque muitos magos vêm de famílias nobres, que se preocupam em manter a aparência. Oscar pede desculpas por tomar o tempo dela, e diz que vai continuar procurando sozinho, mas Lily se recusa a sair e promete ficar até ele encontrar uma varinha. Eles continuam a busca, e Oscar encontra uma loja de varinhas mágicas. Um outro lojista avisa para não entrarem. Quando Oscar pergunta o porquê, ele explica que o lojista é louco e força os clientes a comprar o que não querem. Oscar observa a loja por um tempo e, apesar do aviso, decide entrar. Lily tenta impedi-lo e avisa que podem não conseguir sair até comprarem algo. Porém, Oscar ignora o conselho e abre a porta feliz. Ele aponta que a loja está fechada, então deve ser legítima. Ao entrar, encontram um espaço escuro e assustador que faz a pele de Lily arrepiar. Logo notam um fabricante de varinhas chamado Rod esculpindo perto e, sem olhar para eles, pergunta se estão apenas olhando ou comprando. Oscar diz que quer comprar uma nova varinha. Rod larga suas ferramentas e pergunta por que escolheram sua loja entre tantas outras. Ele então os encara com a faca de esculpir ainda na mão, mas Oscar permanece calmo. Após um breve confronto de olhares, Rod se torna hostil. Ele joga a faca em Oscar, enquanto grita por ele zombar de seu negócio. Oscar desvia rapidamente da faca enquanto Lily fica sem palavras. Oscar avisa Rod que não veio para brincar, mas isso apenas enfurece Rod, que diz que não vende varinhas para espadachins. Oscar se surpreende ao ouvir isso, enquanto Lily, convencida de que ele é suspeito, tenta fazer Oscar sair da loja. Mas para sua surpresa, Oscar declara animado que vai ficar porque acha Rod interessante. Lily não acredita que Oscar realmente planeja escolher uma varinha nessa loja estranha. Até Rod, que tenta parecer durão,
fica surpreso com a atitude de Oscar. Oscar então pergunta por que Rod acha que ele é um espadachim. Rod o estuda cuidadosamente de cima a baixo. Depois, ele explica que é porque Oscar se inclina mais para a direita, o que basicamente significa que ele carrega algo pesado do lado esquerdo. Rod diz que é um sinal óbvio de quem carrega uma espada. Oscar fica impressionado com a precisão da análise de Rod. Lily, por outro lado, protesta que Oscar não é um espadachim, mas Oscar estende a mão para mantê-la afastada. Ele acha incrível que Rod o desvendou tão rápido. Após um breve silêncio, Oscar explica a Rod que começou a aprender magia agora. Rod fica chocado ao saber que ele treina há apenas 6 meses. Oscar então explica que sua postura é porque seu pai o treinou para ser um espadachim. Portanto, os efeitos de seus hábitos daquela época ainda persistem. Lily o apoia e garante a Rod que Oscar é realmente um aluno da academia de magia como ela. Rod então pergunta a Oscar por que ele precisa de uma nova varinha, e Oscar responde que sua varinha antiga foi destruída. Ele mostra a varinha quebrada a Rod, que confirma que ela está completamente inutilizável. Após uma observação mais atenta, ele explica que o círculo mágico dentro da varinha foi quebrado. Isso aconteceu porque muita mana foi despejada na varinha. Oscar não entende o que ele quer dizer, então Rod explica. Ele diz que varinhas maiores podem conter mais mana, mas seu tamanho as torna difíceis de manusear. As varinhas grandes também exigem controle preciso de mana, o que torna tudo ainda mais difícil. Rod explica que esse tipo de varinha simples é perfeito para iniciantes por seu tamanho pequeno, que facilita o manuseio. Ele então lembra a Oscar que os professores da Academia de Magia usam varinhas maiores e mais complicadas por causa de seu nível em magia. Com a explicação de Rod, Oscar fica impressionado que a varinha de iniciante não suportou sua nova teoria mágica. Ele então pede a Rod para recomendar uma varinha que lhe sirva, mas Rod avisa Oscar que ainda não decidiu vender nada para ele. Oscar e Lily ficam surpresos ao ouvir isso, pois pensavam que ele já estava mais amigável. Rod então aponta para sua exibição de varinhas e ordena que Oscar escolha a melhor. Ele revela que venderá uma para ele se estiver satisfeito com a escolha de Oscar. Oscar começa a olhar a exibição enquanto Lily prende a respiração. Sua ansiedade aumenta porque sabe que o valor de uma varinha é determinado pelo seu tamanho e pelo material de que é feita. Basicamente, varinhas mágicas feitas de materiais raros são muito caras porque têm uma afinidade maior com a mana. Nesse momento, uma varinha na prateleira de cima chama a atenção de Lily. Após estudá-la cuidadosamente, ela percebe que é feita de uma madeira preciosa chamada madeira Hagonomi. Lily sabe que o preço dessa varinha é suficiente para viver confortavelmente em luxo por um ano inteiro. Ela reza em silêncio para que Oscar perceba a varinha, mas suas orações não são atendidas. Como de costume, tudo com Oscar é loucura, pois seus olhos se fixam na varinha mais sem graça da loja. Ele pega a varinha e a agita como se tivesse ganhado na loteria, declarando orgulhosamente que vai ficar com ela. Lily fica sem palavras, e Rod está atônito com sua escolha. Lily aponta apressada para a varinha mais cara e pede que ele mude de ideia. Mas Oscar diz que foi pedido a ele escolher uma boa varinha, não a mais cara. Lily fica confusa, se perguntando o que ele quer dizer com uma boa varinha. Rod então pergunta por que ele escolheu aquela em particular. Oscar responde que simplesmente a escolheu por causa de uma sensação boa. Rod diz que é só uma varinha velha e quebrada, mas Oscar aponta que ainda está inteira. Ele explica que a coisa mais aterrorizante no campo de batalha é uma arma quebrada no meio da luta. Oscar observa que a função da varinha não foi comprometida, apesar de estar desgastada. Ele acrescenta que a varinha parece ter sido feita considerando as necessidades do usuário. Rod fica impressionado com as palavras de Oscar e se afasta, deixando-os confusos. Antes de sair, Oscar pergunta se ele planeja vender a varinha, mas Rod diz que não está à venda. Ele explica que a fez para seu filho há muito tempo. Oscar e Lily ficam surpresos com essa revelação, e Lily se pergunta por que estava em exibição se não está à venda. Rod revela que é porque o dono quebrou antes da varinha. No entanto, ele se recusa a dar mais detalhes sobre a morte do filho. Ele simplesmente diz a Oscar que a varinha é muito velha e não pode ser considerada uma boa varinha. Ele então volta silenciosamente para sua estação de trabalho, enquanto Lily decide que é hora de irem embora. Ela promete ficar com Oscar até ele encontrar um lugar para comprar uma boa varinha. Oscar fica um pouco desapontado que Rod não lhe vendeu uma, pois a interação foi bem interessante. Mas, assim que eles se viram para sair da loja, Rod os chama de volta, deixando Oscar surpreso. Ele diz a Oscar para esperar enquanto pega uma varinha que combine com ele. Lily e Oscar ficam animados ao ouvir isso, pois todo o trabalho duro finalmente valeu a pena. No momento em que Rod sai para pegar a varinha, Lily solta um suspiro de alívio. Ela estava tão nervosa desde o momento em que entraram na loja. Oscar pede desculpas por incomodá-la e pergunta se ela está curiosa sobre que tipo de varinha Rod planeja dar a ele. Infelizmente, os nervos de Lily ainda estão à flor da pele, e ela não está animada com essa aventura.
No entanto, ela percebe que Oscar claramente está gostando de tudo isso. De repente, Eamon chega à loja e fica chocado ao vê-los lá. Oscar e Lily também ficam surpresos ao vê-lo, e ele questiona por que estão lá. Um silêncio constrangedor cai sobre o ambiente enquanto Eamon segura seu chicote firmemente, como se preparando para um confronto. Oscar o encara sem piscar, enquanto uma Lily sem noção pergunta feliz se Eamon veio comprar uma varinha. Aman responde vagamente quando Rod retorna e o cumprimenta animadamente. Aman cumprimenta Rod antes de sair correndo da loja como se estivesse sendo perseguido por cobradores. Ele diz a Rod que voltará mais tarde, já que Rod está ocupado atendendo clientes. Lily corre para se despedir, mas Aman já está a uma boa distância. Lily se preocupa que tenham interrompido os negócios do professor com Rod. Durante a conversa, Oscar permanece calmo e em silêncio. Alguns segundos depois, Rod limpa a varinha mágica e a entrega a Oscar como seu novo companheiro. Os olhos de Oscar brilham como na véspera de Natal ao observar a varinha mágica, que não é tão bonita. Lily reconhece que a varinha foi feita de uma árvore preciosa conhecida como Árvore Origem. Aparentemente, essa grande árvore é um gigante encontrado em uma certa nação insular. Ela cresce em qualquer clima, e não importa quão severo seja o ambiente. Seu tronco nunca murcha nem apodrece, e suas folhas permanecem sempre radiantes enquanto seus galhos são substituídos em ciclos após várias décadas. Lily fica chocada ao ver uma varinha feita do galho da Árvore Origem, pois é conhecida como o melhor material e considerada um tesouro raro. Rod fica impressionado que Lily entende do assunto e lhe diz que a varinha pode suportar uma quantidade imensa de mana. De todos os inúmeros benefícios dessa varinha, esse é o único que desperta o interesse de Oscar. Mas antes que ele possa comemorar, Lily o lembra de como fugiram de várias lojas por causa do orçamento apertado. A empolgação de Oscar desaparece imediatamente ao lembrar disso. No entanto, Rod ainda lhe entrega a varinha, dizendo que não está à venda. Ele explica que foi feita como um presente para seu falecido filho. Ele planejava entregá-la a ele após seu retorno da linha de frente, mas o menino não sobreviveu. Oscar coleta a varinha com cuidado, como se fosse um ovo frágil, enquanto Rod retorna à sua estação. Ele garante que não precisa de pagamento pela varinha. Quando eles permanecem em silêncio, Rod repete firmemente, dizendo que não tem intenção de vender outra varinha para Oscar. Ele explica que é porque nenhuma outra varinha em sua loja serve para Oscar. Convencido, Oscar segura firme seu novo equipamento e agradece humildemente a Rod pelo presente. Rod rapidamente o dispensa e lhe diz para testar a varinha. Oscar então segura a varinha corretamente enquanto fecha os olhos para canalizar mana nela. Rod observa cuidadosamente enquanto Oscar se conecta com sua varinha. Ao mesmo tempo, Oscar sente uma sensação estranha ao despejar mana na varinha. Mesmo sendo sua primeira vez usando a varinha, essa sensação o faz sentir que a manuseia há muito tempo. Assim que Oscar termina, Rod grita para eles saírem rapidamente da loja. Ele diz que precisa abrir para clientes de verdade. Antes de sair, Oscar decide perguntar sobre a aparência de Eamon. Ele pergunta a Rod se Eamon vem sempre à loja. Alguns dias depois, os colegas de Oscar olham para ele e Lily enquanto falam sobre o encontro no quinto cemitério. A escola já atribuiu o acidente a um círculo de teletransporte com defeito. Todos ficam impressionados que Oscar e seu grupo voltaram inteiros. Eles até comentam como Levin agiu como um covarde e o criticam por ser um frouxo. De repente, o estalo de um chicote faz a turma ficar em silêncio com a chegada de Eamon. Ele os repreende por ignorar sua presença e cochichar durante a aula. Aterrorizados, os alunos se desculpam em uníssono, enquanto Oscar observa o professor calmamente. Rod lhe dissera que Eamon era o capitão do esquadrão de seu falecido filho. Aparentemente, Eamon estava no campo de batalha quando o filho de Rod morreu, e foi ele quem trouxe a notícia para Rod. Após a morte do garoto, Eamon trouxe a velha varinha como lembrança para Rod. Lily ficou emocionada ao ouvir a história. Rod até elogiou Eamon por ser um bom cara, e contou como Eamon foi gentil com seu filho plebeu, apesar de ser nobre. Os olhos de Oscar se arregalaram ao ouvir isso, e ele apontou que o filho de Rod deve ter sido incrível em magia, já que sua varinha parecia muito usada. Rod ficou chocado e se perguntou como Oscar sabia que seu filho era um mago excepcional. Após ouvir a história de Rod, Oscar finalmente obteve a resposta que procurava. Ele também nota que Eamon era um dos professores responsáveis pelo treinamento de campo, o que o torna um suspeito. Depois de muito pensar, Oscar conclui que Eamon é definitivamente o mentor por trás do ataque à sua vida. Oscar se mantém calmo, e como Eamon não percebeu que sua cobertura foi descoberta, decide usar isso como uma chance de atacar primeiro. Mais tarde, Eamon se comunica com sua organização através de um círculo mágico de comunicação. Uma voz sinistra elogia a Eamon por completar sua missão no campo de batalha. Eles o parabenizam por ter se saído excepcionalmente bem e superado as expectativas. A voz também o lembra que esperam o mesmo resultado na Academia de Magia.
Aemon parece visivelmente incomodado ao responder que fará o que é esperado. Como se percebesse sua hesitação, a voz pergunta se a missão na escola é mais difícil que no campo de batalha. Aemon responde apressadamente que não é, e a voz informa que eles precisam de resultados rápidos. Após a transmissão, Aemon permanece no mesmo lugar, claramente preocupado. Enquanto isso, no escritório do diretor, Oscar revela suas descobertas. Balsamis fica chocado ao saber que Imon foi o responsável pelo ataque. Ele acha difícil acreditar, pois Imon é considerado um herói que arrisca a vida pelos amigos. Oscar diz a Balsamis que conhece os feitos heróicos de Imon, mas tem certeza de que ele é o culpado. Vendo a determinação de Oscar, Balsamis decide acreditar nele. No entanto, avisa que não pode agir sem provas concretas. Oscar declara calmamente que ele será a prova. Balsamis fica confuso, mas Oscar explica que vai provocar Imon como fez durante o treinamento. Ele quer criar uma situação com poucos testemunhas para atrair Imon a atacar novamente. Oscar tem certeza de que Imon não vai perder essa oportunidade. Enquanto Balsamis considera a ideia, seus olhos caem sobre uma nota na mesa. A nota detalha uma missão de escolta para a Princesa Imperial, então é a oportunidade perfeita para armar uma armadilha. Aparentemente, a Princesa Imperial Ariel deveria se matricular na primeira turma. No entanto, sua matrícula foi atrasada devido a uma reação negativa da magia hereditária da família real. Durante a aula, Ruth fala sobre a situação de Ariel e anuncia a missão de escoltar Ariel de volta à escola. Basicamente, um grupo será enviado à capital imperial para trazê-la de volta. Ruth reuniu os alunos mais excepcionais da primeira turma para a missão, incluindo Oscar, Zazan e a garota quieta que só fica enterrada em um livro o dia todo. Oscar observa que essa missão é perfeita para atrair Aemon. Após explicar a missão, Ruth pergunta se alguém tem dúvidas, e Zazan levanta a mão. Como sempre, ele decide implicar com seu comum favorito, Oscar. Como todos na missão são considerados excepcionalmente talentosos, Zazan pergunta a Ruth se o poder de Oscar é equivalente ao deles. Para sua surpresa, Ruth responde que sim, e acrescenta que o poder de Oscar até superou a turma com base em seu desempenho no treinamento. Zazan fica chocado e confuso ao ouvir isso, enquanto a garota do livro não reage. Apesar da avaliação de Ruth, Zazan se recusa a aceitar. Ele afirma ousadamente que Oscar mal está no nível de aprendiz de mana, e pelo que percebeu, ele nem consegue usar magia básica. Oscar permanece calmo enquanto ouve Zazan criticá-lo. Como um garoto ciumento, Zazan reclama que não entende por que todos elogiam Oscar, apesar de seu talento medíocre. Ele viu Isabelle e o diretor elogiando Oscar. Agora Ruth se juntou a eles. Zazan se recusa a aceitar isso, especialmente com a recente avaliação do treinamento em campo onde Oscar superou todos. Frustrado com tudo isso, Zazan desafia Oscar para um duelo, pedindo para ele mostrar esse poder que enlouqueceu todo mundo. Ruth está frustrada que essa missão de escoltar a princesa pode estar condenada com a equipe agindo como crianças mimadas. Para não atrapalhar o espírito de equipe, Ruth aceita o duelo e anuncia que o perdedor será removido da missão. Sem hesitar, Zazan aceita o duelo, enquanto Oscar fica no fundo como um personagem coadjuvante. Antes que consiga entender o que está acontecendo, Oscar se vê no campo de batalha em uma luta que não consentiu. Enquanto observa seu bastão, Oscar se pergunta como as coisas chegaram a esse ponto. Enquanto ainda questiona sua própria existência, Zazan se prepara ansiosamente para mostrar sua superioridade como nobre. No momento em que levanta sua varinha, Zazan lança um feitiço convocando enormes estalactites de gelo acima de Oscar. Ele então grita para Oscar se preparar para enfrentar sua ira. Ao mesmo tempo, Oscar decide enfrentar essa luta sabendo que tem coisas maiores para resolver. Além disso, perder o duelo não é uma opção por causa de seu plano para atrair Imon na missão. Depois de organizar seus pensamentos, Oscar finalmente aceita o desafio de Zazan. Embora elogiado por todos como um gênio talentoso da Casa Guilotes, Zazan luta com um complexo de inferioridade que ninguém conhece. Ele é um perfeccionista que nunca está satisfeito. Mesmo com todos o elogiando, Zazan nunca se sente satisfeito com suas habilidades. Aparentemente, entre as famílias especializadas em magia do gelo, a Casa Galoces é considerada a linhagem mais forte. No entanto, comparado ao seu irmão perfeito, Zazan se sente insignificante. Zazan não tinha talento inato para magia quando cresceu, então trabalhou o dobro que os outros. Ele queria muito corresponder às expectativas ao seu redor e alcançar seu irmão. Mais do que tudo, Zazan desafiou Oscar porque queria ser um mago digno do nome nobre dos Guilotes. Logo depois, Zazan libera sua poderosa magia de lança de gelo, e Oscar desvia rapidamente. Zazan o elogia por desviar dos ataques e decide aumentar o nível do jogo. Ele usa o feitiço de grande congelamento para prender Oscar, tornando impossível para ele se mover. A mão e a varinha de Oscar congelam, e ele consegue lançar um feitiço de fogo, libertando-se do feitiço de congelamento de Zazan.
Zazan fica atônito ao ver Oscar desfazendo sua magia em tão pouco tempo. Os dois se encaram enquanto esperam o outro fazer o próximo movimento. Enquanto isso, Ruth observa a luta à distância, enquanto a garota nerd se senta em um canto, desinteressada na exibição de masculinidade tóxica. Enquanto a luta continua, Ruth fica impressionada ao ver que Oscar quebrou o gelo de Zazan ao se cercar de chamas. Ela nota que seus movimentos parecem os de alguém familiarizado com batalhas. No entanto, após observar, ela acredita que a capacidade de mana de Zazan é maior que a de Oscar. Portanto, Oscar ser dominado pela força de Zazan é só uma questão de tempo. Como ela previu, Oscar logo é cercado pelas lanças de gelo de Zazan. Achando que a vitória é certa, Zazan elogia Oscar por seu talento excepcional para um plebeu, mas acredita que isso não se compara aos seus anos de prática. Zazan então lança outra poderosa magia de lança de gelo enquanto se prepara para acabar com Oscar e provar sua superioridade. De repente, algo bizarro acontece que faz até a garota nerd levantar a cabeça do livro. Ruth observa em choque enquanto Oscar se levanta do chão envolto em mana. Oscar então pede desculpas por fazer Zazan esperar, como se estivesse se aquecendo o tempo todo. Ele explica que estava se preparando com calma, o que deixa Zazan confuso. Oscar informa Zazan que está prestes a atacar, mas Zazan diz que já é tarde para qualquer exibição. Ele então libera seu golpe final, uma poderosa prisão de gelo para aprisionar Oscar. Isso surpreende Oscar, pois ele nem viu isso vindo. Oscar percebe que o movimento deve ter estado escondido no ataque anterior de lança de gelo de Zazan. No entanto, ele permanece calmo, pois seu refinamento de mana já está completo, e a pequena prisão de gelo de Zazan é apenas brincadeira para ele agora. Ele está confiante de que sua nova varinha mágica pode suportar o mesmo movimento que derrubou o dragão durante o treinamento. Enquanto Zazan tenta aprisioná-lo na prisão de gelo, Oscar usa o feitiço da lâmina de fogo para destruir completamente a prisão de gelo com um único golpe. Zazan fica chocado ao ver que seu golpe final foi contrarrestado. Ruth também está atordoada, e a garota nerd parece prestar atenção na luta. Oscar, por outro lado, está radiante, pois sua magia está fluindo como ele imaginou. O fluxo de mana faz seu corpo se sentir leve, e seus feitiços se manifestam perfeitamente, sem falhas ou atrasos. Oscar acha tudo isso emocionante, enquanto Zazan não está tendo um bom dia, já que o feitiço de Oscar quebra sua defesa. Ele não consegue acreditar que um plebeu quebrou seu feitiço defensivo tão facilmente. Justo quando ele está prestes a xingar como de costume, Oscar se aproxima dele. Ao ver Oscar se aproximar, Zazan não pode deixar de pensar em seu irmão mais velho. Naquela época, tudo que Zazan queria era se tornar como seu irmão. No entanto, seu irmão sempre acreditou que Zazan o superestimava. Ele nunca se considerou extraordinário, insistindo que havia inúmeras pessoas no mundo que poderiam fazê-lo parecer insignificante em comparação. Agora, ao ver Oscar diante dele, Zazan finalmente entende o que seu irmão quis dizer. Finalmente, Oscar fecha a distância entre eles, e assim que levanta sua varinha para atacar, Ruth pede que o duelo termine. Declarando que o vencedor já foi decidido, ela interrompe a luta enquanto Zazan se rende em silêncio, olhando para a varinha apontada diretamente para seu peito. Em outro lugar, Levin está jogando um ataque de raiva, questionando sua existência. Após o treinamento, seus atos de covardia se espalharam pela escola, e todos falam mal dele pelas costas. Levin está farto de todos o olhando com hostilidade e culpa Oscar pela humilhação. Uma batida repentina na porta chama sua atenção, e Levin abre a porta com raiva, gritando. Ele fica chocado ao ver o professor Imon do outro lado da porta. No dia seguinte, quando Zazan entra na sala, seus olhos se encontram com os de Oscar, e eles se encaram por um tempo. Após o duelo, Zazan disse a Oscar que o invejava. Ele não conseguia aceitar que seus anos de prática foram em vão por causa do talento de Oscar. Oscar lhe ofereceu a mão para ajudá-lo a levantar, mas Zazan empurrou sua mão. Ele então prometeu ousadamente que superaria Oscar, não importando quanto tempo levasse. Embora Oscar tenha aceitado o desafio, ele planeja continuar até que seu chamado talento esteja além do alcance de qualquer um. Agora que sua participação na missão de escolta está garantida, Oscar aguarda lidar com Amon no dia seguinte. Mais tarde, durante a aula, Ruth anuncia que fará outra medição de mana. Nesse momento, Levin entra na sala, parecendo mais calmo e com o braço direito enfaixado. Ruth avisa que ele está atrasado para a aula, mas Levin a ignora completamente. Ele vai direto para seu lugar, ignorando as conversas e zombarias dos alunos. Ele pausa brevemente ao ver Oscar, mas depois se senta em silêncio, ignorando-o. Oscar sente que algo está errado e se pergunta o que aconteceu com o braço de Levin. Poucos momentos depois, Ruth grita para a turma ficar quieta enquanto prossegue com a medição de mana. Após a aula, Lily elogia Oscar por aumentar sua capacidade de mana em tão pouco tempo. Oscar diz que é graças à sua nova varinha, que agora parece parte dele. Lily se pergunta se também deve comprar uma nova varinha na loja do Rod.
De repente, Levin o para, chamando a atenção de alguns alunos próximos que continuam zombando dele pelas costas. Em vez de começar uma briga, Levin pede diretamente a Oscar que o ensine a se tornar mais forte. Pegando-o de surpresa, Oscar pergunta o que exatamente ele quer dizer. Irritado, Levin diz para ele parar de fazer-se de desentendido e revela que já sabe o segredo de Oscar. A afirmação imediatamente deixa Oscar em alerta, fazendo-o se perguntar o que Levin poderia saber sobre ele. Um pouco depois, Oscar segue Levin até o campo de treinamento, surpreso ao ver que Levin até reservou o lugar para o encontro noturno. Querendo respostas, Oscar pergunta sobre que segredo Levin está falando, mas Levin o acusa de fingir que não sabe. Levin então afirma que o poder que Oscar usou para derrotar o dragão foi concedido a ele por outra pessoa. Nesse ponto, Oscar está mais confuso do que nunca, se perguntando que tipo de bobagem Levin está falando. Isso irrita ainda mais Levin, que acredita que Oscar está brincando com sua inteligência. Ele começa a gritar, lamentando que todos o tratam como um idiota. De repente, as bandagens de Levin se rasgam enquanto suas mãos incham, revelando que um de seus braços se transformou em um braço monstruoso com espinhos. Essa reviravolta deixa Oscar completamente perplexo ao ver o braço de Levin se transformar em outra coisa. Até Levin está confuso com a transformação, já que provavelmente não leu os termos e condições como eu. Oscar rapidamente verifica como ele está, mas Levin não tem ideia do que está acontecendo. Como provavelmente prometeram a ele uma transformação nível Homem de Ferro, Levin reclama que isso não é o que ele pediu. Infelizmente, seu braço robótico encomendado pela Temu continua a se transformar, causando-lhe grande dor. Ao mesmo tempo, vários espinhos emergem do chão, quase espetando Oscar como um frango no espeto. Felizmente, ele desvia rapidamente dos espinhos enquanto observa Levin com cuidado. Oscar nota que Levin está se movendo como alguém sob o controle de algo. Lembrando que Levin mencionou algo sobre receber poder, Oscar finalmente descobre quem pode ser o mentor por trás disso. Enquanto isso, Levin continua a lamentar sua vida patética e se recusa a aceitar que errou durante o treinamento de campo. Ele não acredita que fez algo errado ao querer sobreviver por conta própria. Como se finalmente sentisse o peso do que fez com seus companheiros, Levin revela que realmente queria proteger a todos, se ao menos tivesse o poder para isso. Enquanto ele está distraído, Oscar aproveita a oportunidade e avança. Levin tenta atacá-lo com seu braço feio, mas Oscar desvia facilmente do golpe. Antes que Levin possa fazer outro movimento, Oscar o nocauteia por trás e o deita gentilmente no chão. Depois, ele grita com Aemon por usar um inocente como peão em seus jogos. Oscar sabe que Aemon deve estar assistindo tudo de perto, então o chama para mostrar seu rosto. Assim que Oscar nota corvos girando acima dele, Aemon aparece entre eles. Com seu chicote na mão, ele repreende Oscar por ser um plebeu insolente. Aemon flutua no céu como se estivesse sobre uma fenda no céu, cercado por corvos. Ele então narra como planeja tecer a história para a academia após terminar com Oscar. Aemon planeja relatar que Oscar e Levin estavam treinando quando um deles perdeu o controle, resultando em um acidente fatal. Ignorando suas histórias chatas, Oscar imediatamente o ataca com magia de fogo, mas Aemon dispensa facilmente como se estivesse controlando o fogo em um passeio. Irritado com o pequeno incômodo do fogo, Aemon ameaça fazer Oscar se ajoelhar. Com isso, ele convoca vários familiares lobos, e eles avançam para atacar Oscar. Enquanto luta contra eles, a mente de Oscar divaga para sua conversa com o diretor. Balsamis o avisou que Aemon tem uma poderosa magia de controle de familiares. Ele os controla esculpindo fórmulas mágicas em corpos de monstros. Infelizmente, ele só pode controlar um número limitado de familiares. Balsamis revelou que a única forma de lidar com eles é ignorar a Aemon e focar em destruí-los. Balsamis também avisou Oscar para ficar atento, pois Aemon pode ter truques na manga, já que está no nível de santo da magia. Mesmo com o aviso, Oscar não teve escolha. Seu plano original era se planejar com Balsamis durante a missão de escolta, mas não esperava que Aemon agisse tão rápido. Agora que um estudante inocente está envolvido, Oscar não vai recuar. Enquanto luta contra os familiares lobos, os gritos agonizantes de Levin ecoam em sua mente. Movido por essa memória, Oscar aperta os dentes e lança um poderoso feitiço de fogo, destruindo os familiares. Pela expressão de Oscar, Aemon percebe que ele está furioso e pergunta o porquê. Ele se pergunta se Oscar luta assim por causa de Levin. Oscar admite que está bravo em nome de Levin, mas Aemon apenas ri. Ele lembra a Oscar que os dois mal são amigos, já que só se uniram uma vez durante o treinamento. Mas para Oscar, isso é motivo suficiente para se sentir responsável pela vida de Levin. Aemon então diz que Levin não sente o mesmo. Ele revela que Levin buscou mais poder apenas para se vingar de Oscar. Segundo Aemon, Levin vê Oscar como nada mais que um inimigo e um plebeu. Apesar da clara provocação, Oscar se recusa a ceder, deixando Aemon confuso.
Oscar responde calmamente que não se importa com a opinião de Levin. Enquanto se prepara para atacar novamente, Oscar declara que Levin fez suas escolhas para se tornar mais forte. Com determinação, afirma que nunca perdoará Aemon por explorar a vulnerabilidade de Levin. Felizmente, antes que Oscar possa lançar seu feitiço de fogo novamente, sua fórmula mágica se despedaça, deixando-o confuso. Ele logo percebe que não consegue construir fórmulas corretamente. Quando os pés de Aemon finalmente tocam o chão, ele declara que sua organização não pode permitir que plebeus talentosos existam. Ele revela que fez arranjos perfeitos, sabendo que Oscar tem talento excepcional para magia. Enquanto as fórmulas mágicas de Oscar continuam a falhar, Aemon convoca seu gigantesco elefante, Familiar. Oscar observa atentamente e percebe que os familiares de Aemon estavam absorvendo seu mana o tempo todo. Apesar da situação complicada, Oscar se mantém calmo e avisa Aemon que veio preparado, mas Aemon acredita ter coberto todas as rotas de fuga, ao convocar mais de seus ferozes familiares lobos. Ele revela com orgulho que as fórmulas mágicas em seus familiares continuarão a operar, mesmo sem poder desenhar novas. Com isso, decide enviar Oscar para encontrar seus ancestrais, cercando-o com bestas familiares. Apesar da clara desvantagem, Oscar permanece surpreendentemente calmo diante de uma situação tão desesperadora. No entanto, a experiência o faz entender como todos os magos talentosos foram derrotados tão facilmente por Aemon. Oscar percebe que não se tratava apenas de força, mas que foram dominados pelo medo e levados ao desespero. Ao lembrar do momento em que segurou a varinha mágica do filho de Rod, Oscar aperta instintivamente o peito. Ele só pode imaginar como deve ter sido doloroso para o garoto perder sua magia cercado por monstros, completamente impotente para reagir. Cheio de determinação, Oscar se prepara para a batalha, pronto para ensinar a Aemon uma lição dura sobre mexer com a pessoa errada. Enquanto isso, no escritório do diretor, ele recebe a visita de Ruth, que trouxe alguns documentos para ele revisar. Ruth quer saber se tudo isso é por causa da missão, e Balsames diz que precisam garantir que nada aconteça com a princesa. Ao olhar os documentos, ele percebe que há ainda mais pedidos dos alunos para usar os campos de treinamento este ano do que nos anos anteriores. Ruth diz que isso é louvável e mostra o quanto os alunos são dedicados. Nesse momento, ela menciona algo importante, revelando que Levin começou uma sessão de estudos pessoal com Aemon. Assim que Balsames ouve isso, algo se acende em sua mente. De volta ao campo de batalha, Oscar percebe dolorosamente que enquanto o familiar irritante permanecer ativo, novas fórmulas mágicas não podem ser criadas. No entanto, ele nota algo importante. A magia de invocação do familiar está sendo mantida, o que significa que há outra forma de manifestar uma fórmula mágica. Oscar tenta pensar no que fazer quando um dos monstros o ataca por trás. O monstro salta sobre ele, agarrando seu braço esquerdo, e Aemon acredita que a vitória está garantida. Oscar, por outro lado, não está pronto para desistir, e ao fechar os olhos, conjura uma enorme bola de fogo que atravessa o monstro e atinge até o familiar elefante. Aemon entra em pânico ao ver isso e começa a perguntar a Oscar como ele consegue usar magia em uma situação assim. Oscar o surpreende ao revelar que viu a fórmula mágica dentro do corpo do familiar, o que significa que ele pode lançar magia desde que não esteja exposta ao ar. O braço esquerdo de Oscar fica ensanguentado, mas Aemon se preocupa mais com o fato de Oscar afirmar que pode ver a fórmula dentro do corpo do familiar. Aemon então pergunta a Oscar como ele fez o que fez, já que não usou sua varinha, e Oscar informa que pode manifestar uma fórmula mágica sem sua varinha. O suor escorre pelo rosto de Aemon em descrença, pois ele não quer aceitar que Oscar consegue lançar magia de tal calibre apenas com os dedos. Oscar se prepara para o ataque, mas Aemon não está pronto para aceitar a derrota, e libera vários círculos mágicos. No entanto, isso não o ajuda muito, pois tudo é dominado e destruído pelo fogo refinado de Oscar. Aemon observa em pânico enquanto sua magia é superada. Ele considera isso anormal, já que é um mago experiente, e acusa Oscar de esconder suas verdadeiras habilidades. No entanto, ele não acredita que Oscar possa usar o mesmo ataque consecutivamente, mas Oscar informa que não precisa fazer isso novamente. Aemon observa de perto e percebe que sua varinha foi danificada, o que basicamente significa que agora está impotente. O medo o domina, e Oscar pergunta quanto tempo ele acha que pode durar sem a varinha. Aemon, sem vergonha, se ajoelha e implora para Oscar poupá-lo. Aemon promete deixar Oscar em paz e até garante que vai contar tudo o que ele quer saber. Desesperado, diz que vai recomendá-lo para o posto de aprendiz de mago, uma grande prova de que é um mago. No entanto, Oscar não se deixa levar e pergunta a Aemon se ele terminou de fazer suas ofertas. Ele garante a Aemon que não tem intenção de matá-lo, pois quer que ele confesse tudo o que fez.
Nesse momento, Aemon corre em direção ao familiar elefante e decide fazer algo desesperado para não perder para Oscar, a quem chama de mero plebeu. Aemon ativa um círculo mágico de último recurso que o envolve e o familiar, começando a fundi-los. Oscar assiste horrorizado e surpreso, enquanto Aemon se funde completamente com o familiar. Antes que perceba, Aemon começa a atacar de forma imprudente, destruindo o chão e forçando Oscar a recuar. Oscar percebe que o cara se foi de vez, e quando se prepara para liberar tudo que tem para tentar matar Aemon, uma barreira de vento aparece do nada, prendendo Aemon no lugar. O diretor desce de cima, elogiando Oscar por seu desempenho, mas pede que ele deixe o resto para os grandes.